Abençoa eles, orar pela divorciamento, Deus derrama da tua graça de Deus sobre a vida do Fernando, Senhor. Ah, Jesus, livre eles de todo mal ali, Senhor. Guarda da delícia, Senhor. Livre, Senhor, ali. A sabedoria, Senhor, de Israel, repreenda todo mal, Senhor Jesus. Visita nesta noite ela mesmo, Senhor, da graça, força, ajuda. Que a nossa alegria Pai, ajuda também nesta noite, ó Pai, que da terra, que todo mundo, Senhor, graças pelo fogo, Pai, na luz, trabalha, onde ela bate mais total, onde e as mãos, ajuda ela, Senhor, que da santa você ali naquela marcenaria, guarda ele, de todo mal. Meu Deus, aqueles que estão ali trabalhando, salva aquele povo de terra. Eu te apresento a mesa nesta noite, Senhor, da saúde, a minha filha, graça, sabedoria ali naquela cidade, procurando a tua irmã, eu também, cuidado, livre do mal. Senhor, avisa ali naquela escola, tu vais ajudar nessa semana, toma ela na tua mão, guarda ali para onde ela passar, salva aquele professor, cerca a vida, salva cada criança, guarda, meu Deus, Renato, que está muito trabalho essa obra, talvez eu precise nas tuas mãos. Derrama da tua graça, do teu santo Espírito sobre a vida deles, popular. Guarda ele ali, Senhor, do acidente, do astral, da palavra perdida, da sabedoria. Obrigado, Senhor, é onde nós vamos meu Deus, Meu Deus, eu te apresento a nas tuas mãos, guarda a família, dá sabedoria na responsabilidade, na escola, na saúde. Eu apresento nesta noite, que está embalando, que envolve o trabalho de bolsa. Deus, que a sua mãe certa, salva, que está ligada, toma aquela comunidade. Vai precisar de alimentar ela antes, ela põe ela nas tuas mãos, salva a vida, ai, Jesus, mesmo Jesus, amada pela mulher, do inferno, eu te peço nessa noite pela igreja da saúde. Ó, Senhor, te apresento, irmão Zé Maria, que dá saúde, Deus servo da graça, hoje, vamos, Deus, serve nas tuas mãos, que está ali ajudando. Lá da tua serva, Senhor, ministra, Deus, que está ali, ajuda ele naquela casa, naquele trabalho. Meu Deus, derrama da tua graça do teu Espírito Santo, liberta aquela alma, liberta aquela vida, Senhor, eu te peço nessa noite pela vida do Natanael, da saúde da gente, na tua mão, abençoe também ali a gente, Jesus, que toma nas tuas mãos aquele casal, que acabou de casar, visita ele, traz sabedoria, dia que passando dessa terra, Pai, Senhor, sabedoria,
esposa, junto com a minha família, dando glória a todos os justos, todos que pedem, a todos que se colocam no lugar. Misericórdia de nós. Fortaleça nesta noite com a tua certeza, realmente me ajuda eu caminhar, deixa eu tomar minhas próprias vontades, mas me guia pelo teu Espírito Santo, me renova cada dia. Meu Deus, diante de sua presença, eu quero te agradecer por esta oportunidade que tens para mim, eu chegar na tua casa e ainda louvar meu joelho e me apresentar diante de Meu Deus, como a Senhor, meu Deus, mas vai passar, toma na tua mão da gracinha, eu preciso mais do teu Espírito, Deus, eu preciso mais desse Deus, eu preciso mais quebrantar meu coração para falar com Deus. Meu Deus, que muitas vezes parece que as coisas ficam difíceis, parece que não vão crescer, parece que o está errado, mas a nossa fé não pode ser abalada, a nossa esperança não pode ser acabada, porque esperança é a tua presença no nosso coração. E para isso precisamos cultivar, Senhor, porque eu queria prometer todo dia ser fiel a ti, Toma Deus nas tuas mãos, querido Deus, querido Pai, derrama da tua graça, do teu Espírito Santo, sobre a vida da nossa vida, na justiça, Deus, também naquela igreja, naquele trabalho, onde está ali, meu Deus, toma a tua terra nas tuas mãos, Senhor Deus, amado eterno, Pai, te glorificamos. Exaltamos ao Senhor nesta hora, Deus, com alegria. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade desta noite nos reunirmos em Teu nome para adorá-lo, para agradecer, bendizê-lo e exaltá-lo. Louvado seja o Senhor. Rogamos também a presença do Santo Espírito de Deus, guiando as nossas vidas, dirigindo os nossos corações, nos abençoando nesta hora, Pai, para que possamos, Deus bendito e santo, entender o Teu querer sobre cada um de nós. Senhor, abençoa a igreja do Jardim Graúna, e que cada dia mais, Senhor, esta igreja prospere em Teu caminho, que cresça na graça e no conhecimento do Senhor, uma igreja forte, uma igreja robusta biblicamente, Deus, uma igreja firmada na rocha, uma igreja, Deus, com fé plena, convicta de sua salvação e do Deus a quem serve, Senhor, sendo assim luz neste mundo, neste bairro, Deus, abençoando vidas, na evangelização, no ensino da Tua santa palavra. Nesta noite eu peço, Deus, dirija o louvor, dirija o Teu servo que nos ministrará o ensino para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento no Senhor. Assim eu te agradeço, Pai, por esse dia, pelos livramentos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Amém. A paz de Cristo aos irmãos que estão em casa, que Deus os abençoe. Vamos agora juntos, como sempre fazemos, nos colocar de pé para, como igreja, como corpo de Cristo, agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele está nos concedendo nesta noite. Louvado seja o Senhor Jesus. Mas você veio, né? Glória a Deus.
Então nós vamos orar para que Deus conforte o seu coração, tá bom? Mas Deus te trouxe para confortar teu coração e te fortalecer. Nós vamos orar para que a sua família seja consolada e confortada. Amém, irmãos? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui diante do Senhor para agradecer, meu Deus, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, pela tua presença neste lugar, a nos trazer, Senhor, debaixo da tua santa proteção, nos livrando de todo mal. Sabemos que a tua vontade é boa, é perfeita, ela é agradável, e nisso confiamos e perseveramos a nossa esperança de que um dia, Senhor, toda dor, todo sofrimento, toda doença, toda violência, morte será encerrada, Deus, debaixo da tua mão poderosa, e então viveremos eternamente na paz. Oramos, Senhor, pedindo o teu conforto, o teu consolo, a família de nossa irmã Cristiane, nesse momento de luto e de perda. Senhor, conforta, Deus, consola, como só o Senhor é capaz de fazer. E assim eu agradeço e te louvo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmã Adriana, louva ao Senhor hoje? Glória a Deus. Vamos ouvir nossa irmã Adriana louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Oportunidade que também vamos já contribuir com as nossas ofertas, dízimos para a obra de Deus. Depois, se der tempo, irmãos, a gente vê se dá para as irmãs louvarem também, tá bom? Mas fica no olho aí, quem sabe, né? Se der tempo, nós vamos ouvir mais um louvor. Fala, igreja, a paz do Senhor. Amém. Exaltado é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, glória. Era um pecador, andando sem Jesus, não tinha esperança, nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo
irmãs, louve ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Exaltado seja o Senhor. Em seguida já vamos ouvir a palavra de Deus, o ensino desta noite. Glória a Jesus. Glória seja dada a Deus. Louvado seja. Glória a Deus, aleluia. Grande poder e glória ao nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor. Exaltado seja o teu santo nome. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Maravilhoso é o nosso Deus. Aleluia. Não quero mais errar, não quero mais entrar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o divino ninguém. Aleluia. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor do mundo do que estar perto de Mas eu quero estar. Meu Deus, ainda que seja luz,
em Deus, necessário é sentir a Deus. Crer, muitos creem. Nós cremos, não só crer, mas também sentir a esse Deus. Diácono Daniel, venha para cá, vamos, igreja, orar ao Senhor, apresentando o servo de Deus que nos ministrará o ensino desta noite. Quando ele ensina, nós ficamos em espírito orando por ele e também por nós, para que nós tenhamos um entendimento daquilo que Deus quer nos trazer, que saímos aqui edificados, amém? Soberano Deus e amado Pai, te louvamos, agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já nos tem feito neste lugar, a tua presença, o teu Espírito Santo nos guiar. Continua, Senhor, operando, Deus, nesta igreja, através agora da vida do teu servo, Diácono Daniel. Senhor, o Senhor já colocou a palavra no seu coração, o ensino que o Senhor quer trazer. Agora, Deus o capacita com unção, com graça, com poder, autoridade no teu nome, para nos transmitir a tua palavra, Senhor. Faça dele um instrumento poderoso em tuas mãos, e nós sejamos assim, edificados, abençoados em tua misericórdia. Seja com teu servo, Senhor, mas também seja conosco. Te pedimos e louvamos. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Pode tomar o seu assento, muito obrigado. Glória a Deus. Exaltado é o nosso Deus. Fiel é o nosso Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, que nos concede a bênção, a oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para servi-lo e adorá-lo. E nessa oportunidade, meus irmãos, também aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu costumo falar que aqui no Jardim Graúna a gente não ensina, a gente aprende apenas lembramos com os irmãos, né? Porque os irmãos aqui são estudiosos da palavra de Deus e certamente isso é uma alegria para todo pastor, né? Ter uma congregação que ama a palavra de Deus e que todos os irmãos gostam da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada do que espada alguma, de dois gumes, e penetra na divisão da alma e do espírito. Que bênção é a palavra de Deus, né, meus irmãos? Eu agradeço também a oportunidade que o pastor também nos concede. Ele, humildemente, sempre às vezes, né? Ele cede também um pouco, né? Ele cede não só a mim, mas a alguns obreiros também, trazer essa oportunidade de ensinar a igreja. Eu sempre brinco com ele dizendo: pastor, se o senhor quiser me escalar 10 domingos seguidos, eu aceito, mas me escala na terça-feira, não. Pelo peso da responsabilidade, né, meus irmãos, eu entendo que esse é um grande peso, ensinar a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, né? E é tão certo que a maioria dos ensinos é o pastor que dá, pela responsabilidade por Deus. Mas, como forma de investimento, eu vejo isso, ele também nos dá essa oportunidade. E eu, desde que fui informado, tenho orado a Deus para que Ele me ajude a transmitir com clareza aquilo que Ele mesmo colocou no meu coração. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de compartilhar um texto bíblico com os irmãos que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7, e o versículo de número 9, e o versículo também de número 10. Deus é bom, meus irmãos.
como se trata de um culto de ensino, para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer uso, vamos ler a palavra do Senhor. Mas o texto introdutório nesta noite, meus irmãos, em Daniel, no capítulo 7, versículo de número 9, e o versículo também de número 10, nos diz assim. Os irmãos acharam de amém? Amém. Está escrito assim a palavra do Senhor. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, nesta oportunidade, eu gostaria de meditar com os irmãos e aprender também com os irmãos acerca dos livros de Deus. Quais são os livros de Deus? Por que eles foram escritos? Onde eles estão? Obviamente, nós temos em nossas mãos um dos livros de Deus, que é a palavra do Senhor. Essa daqui os irmãos já sabem muito bem, a palavra de Deus. Mas, queridos irmãos, eu quero me referir, e com muito cuidado, para não entrarmos no campo da especulação, que é um campo muito perigoso, Mas, meus irmãos, eu gostaria de falar sobre 3 livros que estão no céu. O livro que eu coloquei aqui, o livro de Deus, que é o livro do registro, o livro do memorial e o livro da vida. Eu gostaria mais de falar sobre o livro da vida. Todos nós, se não todos, uma vez já ouvimos falar sobre o livro da vida. Certamente há um desejo de todo crente, um crente convicto da sua salvação, ele sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Nós aprendemos, meus irmãos, que quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, naquele momento o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Então nós precisamos mantê-lo lá, Porque nós também aprendemos que um dia o Senhor vai abrir este livro. E quando Ele abrir este livro, Ele vai procurar o meu nome e o seu nome. E se o seu nome estiver lá, Ele vai dizer: vinde bendito meu Pai, entrai no gozo. Porém, se o seu nome não for achado no livro, você está perdido. Aleluia. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, meus irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, versículo de número 12, João também vai fazer menção de alguns livros, ou dos livros que há no céu. Quem quiser ler, pode ler, meus irmãos. Vamos usar bem a palavra de Deus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outros livros, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas, mas nos livros segundo as suas obras.
Vejamos que João, ele fala que se abriu o livro, e ele destaca um livro especial dizendo que era o livro da vida. Mas veja que ele usa o plural, dizendo os livros. Então nós entendemos, meus irmãos, que há livros no céu. E por qual motivo, meus irmãos, Deus tem esses livros? Quem quiser nos ajudar, lendo em Eclesiastes, no capítulo 12 e o versículo 14, nós vamos entender um dos motivos que Deus tem esses livros. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nesses livros estão registrados, meus irmãos, os nossos passos, quem somos, o que fizemos, o que pensamos, tudo o Senhor está registrando. Além disso, meus irmãos, alguém pode perguntar, mas Deus precisa disso? O Senhor não precisa escrever um livro para se lembrar de alguma coisa, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Mas, além disso, meus irmãos, os próprios redimidos poderão utilizar esses livros para compreender cada veredito de Deus anunciado durante o juízo final. Você pode observar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 2 e 3. Quem pode ler, meus irmãos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Veja que esses livros também, eles vão ser utilizados, ou poderão ser, a Bíblia não fala com clareza, por isso tem que ter um cuidado, né? Na hora de afirmar, mas eles poderão ser, porque os redimidos do Senhor, os santos, eles não têm poder da onisciência. Como eles poderão ajudar na hora de julgar o mundo? Em Apocalipse, meus irmãos, no capítulo 20 e o versículo 4, veja também o que está escrito acerca daqueles que irão julgar o mundo com o Senhor. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E foi-lhe dado o poder de julgar. Que grande bênção, né, meus irmãos? Então, meus irmãos, eu queria falar do primeiro livro, que eu chamo de Livro de Deus. Esse livro trata-se do registro de toda a obra de cada homem, anotada por Deus. Qual é a base bíblica que nós temos para isso, meus irmãos? Está no livro de Salmos, de número 139, e o verso de número 16. Veja o que está escrito lá. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. É por isso que nós somos contra o aborto, né? Veja que o salmista diz que o Senhor viu o corpo dele ainda, um embrião, estava informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes do Senhor formar o salmista, antes dele ser rei, antes dele vencer Golias, antes dele ser perseguido por Saul, o Senhor já havia escrito a história dele, meus irmãos. E nós queremos acreditar que não somente a história de Davi, mas cada um de nós, Deus tem escrito a nossa história. E pode ser que em algum momento da nossa vida, a gente, por alguma atitude, alguma ação,
ficamos fora daquilo que Deus tem escrito sobre nós. Mas, meus irmãos, é importante que todos nós estejamos na posição que Deus nos escolheu, que Deus nos colocou, e assim continuar participante da história que Deus escreveu sobre nós. O segundo livro, meus irmãos, é o livro do memorial. Esse livro, meus irmãos, foi escrito como um memorial de Deus na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 16. Vejamos o que está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3 e o versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um do outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que o temeram o Senhor e para os que lembraram do seu nome. O Senhor lembra de nós. E como que ele lembra? Está lá no memorial dele. Quantos de nós estamos sendo abençoados hoje, meus irmãos, porque lá atrás fizemos alguma coisa para o Senhor e Ele se lembrou, Ele se lembra de nós, se lembra de que um dia nós plantamos e Ele é fiel para cumprir as suas promessas e se lembra daquilo que fizemos. Recebemos muitas vezes da parte de Deus, porque Ele se lembra daquilo que um dia nós fizemos. O salmista dos Salmos 56, o verso 8, ele diz assim: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? O salmista, meus irmãos, está dizendo: Senhor, tu sabes como eu estou aflito, Senhor. O Senhor tem anotado as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro, Senhor? O salmista está aflito, sabendo que Deus está vendo e que o Senhor contempla as lágrimas dele. Mas ele fala e lembra: Senhor, há um livro do teu memorial, Senhor, lembra de mim. Será que as minhas lágrimas não estão aí escritas no teu livro, Senhor? E nós sabemos, meus irmãos, que Deus lembrou do salmista, glória. E o Senhor lembra também das tuas lágrimas. Ele vê o dia que você estava chorando, gemendo, sofrendo. E Ele se lembrou da tua luta, da tua aflição, e limpou, te visitou com graça, com unção, e te trouxe aqui. E hoje você está em pé, porque o Senhor lembrou de você. Esses são os livros, meus irmãos, mas eu queria gastar mais tempo, queridos, com o livro da vida. O livro da vida, meus irmãos, é o livro que Deus grava o nome das pessoas que estão destinadas ao céu, ou seja, os salvos. Ele trata exclusivamente sobre a salvação. É bem verdade que alguns acreditam que não se trata de um livro físico, escrito especificamente, mas de uma forma literária de expressar que todo aquele que segue a Deus terá o benefício que é a vida eterna. Mas, meus irmãos, a verdade é que todo crente deseja e quer ter o seu nome escrito no livro da vida. Quando observamos a Bíblia Sagrada lá no livro de Daniel também, no capítulo 12, e o versículo 1 diz que todo aquele, fala que daqueles que serão achados o nome do livro. Quem pode ler, meus irmãos? Daniel capítulo 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, tal como nunca houve desde o início das nações e até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto.
Glória a Jesus. Somente aquele que estiver com seu nome escrito no livro da vida será liberto. O livro da vida, meus irmãos, quer dizer que seremos libertos desta ira, seremos protegidos. Para entrar, meus irmãos, na Nova Jerusalém, precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. Quem pode ler para nós, meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 21 e o versículo 27. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo de número 27. Não entrará nela coisa alguma que se contamine e cometa abominação, nem tirará mais o sol do que está escrito no livro da vida do Cordeiro. Para entrar na Nova Jerusalém, precisa ter o nome escrito no livro da vida. Aleluia. E Apocalipse, meus irmãos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 8, somente os salvos têm o seu nome escrito no livro da vida. Quem pode ler, meus irmãos, Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. E adorarão a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Somente os salvos estarão. Grande é o Senhor. O salmista, meus irmãos, no Salmos 69, versos 26 a 28, ele pede a Deus para que Deus tire o nome daqueles que o perseguiram. O salmista ficou tão nervoso, meus irmãos, com aqueles que perseguiam ele, que ele falou assim: olha, Senhor, tira o nome deles do livro da vida. Pode ler, meus irmãos, Salmos de número 69, verso 26 a 28. Pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta a iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com os justos. O salmista não era fácil não, né? Moisés, meus irmãos, quando Deus se levanta contra o povo, e Deus se levanta contra o povo desobediente, o povo duro, Deus se levanta diante de Moisés e diz a Moisés: eu vou destruir esse povo agora. E parece que eu vejo a cena de Moisés entrando no meio de Deus e o povo com a mão como se alguém fosse apartar uma briga, né? Meu Deus. E Moisés, meus irmãos, lá em Êxodo, no capítulo 32, versículo 32 e 33, quem pode ler, meus irmãos? Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro e escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Moisés tinha certeza que o nome dele estava no livro da vida, né, meus irmãos? Veja que convicção, né? Senhor, o Senhor trouxe esse povo lá do Egito para matá-los aqui no deserto. Eu peço ao Senhor, não faça isso. E eu imagino Deus, Moisés, eu vou matar todo mundo agora. E Moisés disse: pois se o Senhor fizer isso, o Senhor pode riscar o meu nome do livro da vida. É muita ousadia, né, meus irmãos? Oh, Deus. Que intimidade com Deus. Que pastor é esse, hein, que amava suas ovelhas, né? E que ovelhas duras. Mas Moisés se coloca entre Deus e o povo e arrisca o próprio nome no livro da vida. Glória. Mas meus irmãos, o apóstolo Paulo me parece que ele é mais audacioso, lá em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo de número 3, porque eu falar que o meu nome está no livro da vida é um pouco audacioso, mas preciso ter a convicção. Mas eu falar que o nome de fulano e fulano também está, quem pode ler, meus irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 3. Peço-te
também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Glória a Jesus. Imagine, meus irmãos, o testemunho daquelas mulheres, o testemunho daqueles homens, a ponto do apóstolo Paulo, né, com toda a polpa diante de Deus, falar assim: estes, rogo por estes, cujos nomes estão no livro da vida. Glória a Jesus. Que testemunho aqueles crentes davam, né, irmãos? Que eu vejo. E Jesus, meus irmãos, fala aos discípulos, lá em Lucas, capítulo 10, e o versículo 20, quando os discípulos estão tendo, eu costumo falar que os discípulos, eles tiveram um intensivão com Jesus, né? Tendo aula teórica e aula prática também. Mas chega um dia, meus irmãos, pela manhã, eu posso crer que Jesus fala assim: olha, hoje nós não vamos sair, eu vou ficar, e vocês que vão, se ajude aí 2 em 2. Se fosse hoje, eu ia escolher o pastor Edson para ir comigo. Escolham 2 em 2. Nós não sabemos as duplas que se formaram, sabemos de uma que foi Pedro e João. Inclusive, quando Pedro, em algum momento, quando João foi com Pedro e João, que é o do amor, né? A oferta não foi boa lá, ele volta para Jesus, deu bravo. Vamos pedir para que desça fogo lá para matar ele, Jesus? Vamos? E Jesus não fala, não, João. Mas nesse momento, meus irmãos, os discípulos são enviados de 2 a 2. E eles têm uma missão. E quando eles voltam, o Senhor Jesus pede um relatório a eles. E aí, como é que foi? E certamente os discípulos não estavam acostumados a fazer nada sozinhos, porque eles sempre estavam com Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fizera. Então, eles foram sozinhos, talvez eles ficassem: olha, Jesus, nós ficamos com medo, pensamos que não íamos conseguir, mas nós descobrimos algo maravilhoso no meio do caminho. E o que foi que você descobriu? Nós descobrimos, Jesus, que no teu nome até os demônios nos assujeitam. Há poder, meus irmãos, no nome de Jesus. E eles voltaram felizes, porque descobriram que no nome de Jesus as coisas aconteciam. Está doente? Em nome de Jesus vai ser curado. Até os demônios, em nome de Jesus, os demônios obedeciam. Mas Jesus, meus irmãos, mediante aquela alegria, aquele entusiasmo de alguém que está trabalhando na obra, né? Jesus fala assim: vocês estão felizes por isso? Quem pode ler Lucas 10, 20? Mas não vos alegreis, porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Glória a Deus. Quantos estão felizes, meus irmãos, por saber que o seu nome está escrito no livro da vida? Que alegria ter o nome escrito no livro da vida. Nós receberemos um novo nome. Glória a Jesus. Nós nem sabemos qual é, mas o texto fala que quando ele falar, nós vamos saber. Então, digamos que, aplicando nos dias de hoje, está lá Daniel Sobral, ô glória, Adiel. Não sabemos se estaremos sentados ou como será, se levantaremos a mão, estou aqui, mas a certeza, meus irmãos, e a alegria de saber que o nosso novo nome está lá escrito. Glória a Deus, aleluia. Mas, queridos irmãos, o que fazer para que o nosso nome não seja riscado desse livro? Então, em Apocalipse, no capítulo de número 3,
Apocalipse, no capítulo de número 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. O que fazer, meus irmãos, para que o nosso nome não seja riscado no livro da vida? Primeiro, ser vigilante. A palavra vigilante significa observar com atenção, estar atento, alerta o tempo todo, evitar comportamento negligente. Por que precisamos ser vigilantes? Porque o Senhor diz: porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Nós precisamos ser vigilantes porque o Senhor está de olho em nós. E Ele tem dito que as nossas obras, as nossas atitudes não têm sido perfeitas diante de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, que nós precisamos fazer, está no versículo 3, ele diz assim, ó: lembra-te. Lembrar, meus irmãos, é trazer à memória, recordar e ter na lembrança. Mas lembrar de quê, meus irmãos? Do que tens recebido e ouvido. Queridos irmãos, eu me alegro quando o pastor fala assim, que nesse culto nós temos ouvido a palavra de Deus. E é verdade, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós temos ouvido aqui louvores que realmente adoram o nome do Senhor, palavra de Deus que vai ao nosso coração. Chegamos às vezes meio tristes, meio zangados, meio murmurando, mas saímos alegres, felizes, cheios da presença de Deus. Nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, lembrar das promessas que Ele fez um dia para nós. O Senhor ainda cumpre as promessas dele na nossa vida. Glória a Jesus. Depois de ser vigilante, lembrar, nós precisamos também, meus irmãos, guardar. Não podemos ser aqueles ouvintes esquecidos, ou como diz aquela história, entra pelo ouvido e sai por outro, mas não. Nós precisamos guardar aquilo que temos recebido da parte de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra guardar, meus irmãos, significa preservar, zelar por aquilo que você tem ouvido. Em seguida, meus irmãos, ser vigilante, lembra-te, guarda e também arrepende-te. A palavra arrepender, meus irmãos, é voltar, é mudar de rumo, de direção, mudança de pensamentos. Precisamos, meus irmãos, nos arrepender daquilo que temos feito de errado. O reino de Deus, pregado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também João Batista que o antecedeu, era esse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ser vigilante, lembra-te, guarda, arrependa-te. E ele diz assim, meus irmãos, no versículo 4: não contaminem as suas vestes. Isso fala-nos de santidade. Para que o seu nome não seja arriscado no livro da vida, você precisa continuar vigilante. Lembrar daquilo que o Senhor tem falado com você, guardar no seu coração, arrepender-se, ser santo. E aí o versículo 5 diz assim: e o que vencer, oh glória,
será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, riscarei o seu nome no livro da vida. Quem recebe esta palavra nesta noite, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. A igreja precisa estar convicta disso. Há pessoas que ficam em dúvida sobre a sua própria salvação, se o seu nome está lá escrito no livro da vida. Mas nós não estamos aqui para ficarmos em dúvida, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Então, se nós sentimos a presença de Deus, se Deus fala no nosso coração, se o Espírito de Deus está em nós, se Ele está em nós, nós temos que ter essa convicção e não temer a volta do Senhor, não temer o juízo de Deus, não temer o amor de Deus também, né? Ou melhor, se nós temos o amor de Deus, nós não tememos nada, nem a morte, nem o juízo, porque isso já passou de nós. Então eu agradeço a Deus por esta palavra, e que nós temos essa convicção. E tendo essa convicção, o que pode ser tão forte, tão maior, que nos prenda a este mundo? E a igreja, às vezes, muitas pessoas estão querendo que Deus tarde em voltar. Mas olha, você pode querer. Moisés intercedeu, mas o juízo veio. Ou não veio? O nome dele estava lá no livro da vida. Mas aqueles que Deus tirou e pronto. Mas a gente vai intercedendo e rogando a Deus para que o coração se quebrante e se renda ao Senhor e tenha essa mesma convicção que hoje aqui esta igreja tem também, assim eu creio. E se você não tem, volta lá, arrepende-te e peça a Deus perdão. Clama ao Senhor. E cada um de nós sabe a nossa condição diante de Deus. Amém? E quando nós sabemos, ainda está bom, né? Ainda há sensibilidade para o Espírito. O dia que não mais souber, esse já não tem mais por que orar. A mente cauterizou. Para esse não há mais solução, né? Não há outro sacrifício mais a ser feito. Vamos então agradecer a Deus. Mas antes, deixa eu só passar um recado, né? Deixa eu lembrar aqui. Domingo temos o nosso culto ao ar livre, o evangelismo com a juventude da igreja. Todos estão convidados. Irmão, nós precisamos fazer esse trabalho, ou melhor, dar continuidade. Tem sido uma bênção e cada vez mais nós vamos marcando ali a nossa presença, o povo vai se acostumando. Já sabe, né, que vez ou outro está ali a igreja do Graúna levando a palavra de Deus. E tem sido uma bênção. Tem sido sim pessoas alcançadas. Nós temos alguns testemunhos disso. Mas não é fácil porque é uma luta, né, da carne contra o Espírito. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade em, ouvindo a palavra, deixar com que ela seja guardada no coração e assim se entregue a Deus. Então, nós precisamos orar por isso. Dia 1º começa o nosso propósito de oração. Vamos orar pelo crescimento da igreja. Em que sentido? Material? Não. O crescimento de uma igreja poderosa, firmada em Cristo, espiritual, uma igreja madura espiritualmente. A igreja cristã precisa, nesses dias, buscar uma maturidade, sabedoria de Deus. Temos que deixar de ser meninos. O mundo está requerendo de nós uma maturidade espiritual para que eles se espelhem e entendam o Deus a quem nós servimos. Também vamos, dentro da capacidade de cada um, jejuar. Por nós mesmos também. Precisamos de um avivamento. E esse avivamento não virá por um movimento de homem, não. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Mas nós temos que estar o quê? Quebrantados, com o coração aberto, para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar em nossas vidas. Vamos orar para que haja um desejo pelo batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos mais esse desejo, infelizmente. Mas ainda está aí, não cessou, não. Então nós temos que orar para que o novo convertido, os irmãos que ainda não foram abençoados com esse revestimento de poder, então eles desejem, desejem esse batismo com o Espírito Santo, que é uma alegria. Orar pelas almas que se afastaram, enfim, irmãos, motivos não nos faltam, mas é um propósito espiritual. Deixe que as demais coisas o Senhor nos acrescentará.
Deixa o carro de lado, o apartamento de lado, o sucesso de lado, deixa isso aí para lá. Vamos nesse propósito espiritual. Porque o mundo está aí já no maligno e o fim se aproxima. E todas essas conquistas ficarão. Mas se o teu nome está escrito no livro da vida, você vai entrar lá pelos portões celestiais, será apresentado a Deus Pai pelo próprio Cristo, sentará naquela mesa grandiosa e ele irá nos servir a sua ceia. Ele estará ali presente, nós veremos ele como ele é. Se isso não arder no meu coração e no seu coração, querer estar lá, ver aquele coral imenso, cantando o mesmo louvor, o louvor que só os santos podem cantar. Ninguém poderá cantar, só os salvos poderão cantar. Oh, glória a Deus, numa língua própria para o céu, pura, santa. Mas nós temos que buscar isso agora. Amém? Sabe aquela oração que o Senhor colocou de um mês? Eu coloquei um propósito no meu coração para Deus salvar minha mãe. E Deus salvou minha mãe. Minha mãe já jogou texto fora, amizade. E eu coloquei esse propósito aqui todo dia. Eu só faltei um dia naquele mês. E olha, minha mãe está aí, fazendo até propósito pelo Edmar, para Deus libertar o Edmar. O senhor acredita? Então, irmãos, vocês olhem pelas almas que estão por trás da família, porque Deus honra, pastor. Aquele mês que o senhor colocou de oração, foi uma luta ali. Tem dia que eu vim para cá doente, dor de cabeça, dor de ouvido, dor de perna, mas eu vim, pastor. Mas Deus abençoou. Deus honra, irmãos. Deus honra. Então, se você crê, está aqui o testemunho. Você crê nisso? Eu creio. Está aí a prova. Foi salva, se libertou, jogou os ídolos fora e já está em propósito de oração. Deus transforma. Hoje estive com a minha filha Yara e ela falou domingo, veio hoje para conversar comigo. Vai ficar um período aí encostado um pouco, mas ela falou do desejo dela de voltar para Cristo. E assim, nós vamos orando e as barreiras vão sendo quebradas, as cadeias são quebradas, laços são desfeitos, vidas são libertas e há salvação na casa do Senhor. Nos coloquemos de pé e vamos agradecer a Deus por esse testemunho, pelas bênçãos. E eu estou orando aí por nossos filhos, irmãos. Os irmãos que têm filho afastado estão na minha oração. E eu creio, como já temos visto aqui, filhos voltando, né, irmão Ciro? Filhos voltando à casa de Deus. Famílias se entregando a Cristo. E você que está com teu filho aí afastado, creia. Não vai ser por falta da nossa oração, não, porque está no meu joelho. E eu tenho orado pela sua família. Pode ter certeza disso. Ore pelos seus filhos. Eu tenho aqui muitos filhos para orar. E assim como nós temos ouvido esse testemunho, ouviremos outros. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Edson nos despedirá com essa oração e nos dará a bênção apostólica. Todos de novo, paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vai dormir. Eu peço oração pela minha mãe, que está tendo um problema lá em casa. A mulher está com um negócio de um encanamento, né? Está tendo um vazamento e está implicando muito com ela. Eu creio que Deus, né? A Bíblia, tudo é possível para aqueles que creem, né? E eu falo aqui a respeito do livro da vida, né? Eu não lembro, mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando começou a aceitar o Jesus, a oração que alguém falava era assim: escreve o nome dele no livro da vida, né? Exatamente, mandava a pessoa repetir. Eu até me lembro da oração que o diácono chamado Leonel fez por mim: escreve o nome dele no livro da vida, Jesus, segura na mão dele para nunca mais ele sair da tua presença. Né? 84 e Deus tem honrado até agora. Às vezes a gente quer sair, mas não está nada na mão de Deus, não tem como, né? Olha o que o pastor falou, que alguém falou: nem tempo de pecar não tem, né? Ora, querido Deus, a paz em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te agradeço nesta noite, o teu privilégio de chegar na tua casa e ouvir a tua voz, a tua palavra, falar conosco. E assim, Senhor, eu creio que toda igreja que tem recebido
Esses ensinamentos nos vai lembrar, Senhor, que nós temos esse privilégio de que o nosso nome está escrito no céu. E se está escrito, um dia vai ser lembrado, vai ser chamado para a glória do teu santo nome. Ó Deus, abençoa a tua igreja, teu povo, que continue nessa esperança, nesta alegria, nesta fé, para que um dia possa se encontrar contigo, ó Senhor, para morar eternamente na tua glória celestial. Estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, renovando as forças, alegrando, Senhor, os corações tristes e dando condições para que nós chegamos com inteira certeza de fé diante da sua presença para adorar o teu santo nome. Pai, te agradecemos por ter o Senhor como nosso Deus, que lembrou de nós um dia e escreveu o nome da tua igreja no céu. Glória a Jesus. E hoje tem nos lembrado a refletir, Senhor, essa alegria gloriosa que nos faz alegrar diante da sua presença. Estenda tuas mãos nesta noite, abençoando todos aqueles que se reuniram, aqueles que não puderam estar aqui, os que estão doentes, internados, o que não pode chegar na tua casa. Meu Deus, cuida a cada um pela tua misericórdia, guardando do mal, Senhor, e fortalecendo os fracos, para que eles continuem ouvindo a tua voz, a tua palavra e, acima de tudo, obedecendo para o dia nós herdarmos a salvação eterna. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo fique com todos e todos digam amém. Glória a Deus. Amém.